Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar sobre subscrição. Tudo que você precisar saber sobre subscrição eu vou falar nesse vídeo para você entender como é que funciona o processo, como é que você faz para subscrever, o que é, enfim. Tudo você vai descobrir hoje. Então já curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal se você chegou aqui agora, ainda não é inscrito. Fica comigo até o fim do vídeo. Bom, eu decidi falar sobre subscrição, mostrando o processo do início ao fim. E aí no meio do caminho eu vou explicando o que é cada coisa. Eu acho que fica mais fácil de entender. Comenta aqui embaixo depois se essa minha estratégia deu certo. Subscrição, para conceituar, ou ela pode ser chamada também de novas emissões de cotas, pode ser chamada de follow-on. Nada mais é do que o fundo imobiliário, no caso, trazer a mercado, emitir novas cotas, como o nome já diz, a mercado para que investidores comprem essas novas cotas. E aí ele aumenta o tamanho do seu valor patrimonial, ele aumenta o tamanho do fundo emitindo novas ações. É assim que o fundo faz para crescer. Diferente das ações, ele não pode lá reter o lucro, fazer novos investimentos e crescer dessa forma. Para crescer, um fundo imobiliário precisa emitir novas cotas, fazer subscrições. Mas está lá o fundo XPTO 11. A gestora decidiu que quer fazer uma nova subscrição porque ela tem em mente já alguns investimentos a serem feitos. Ela pode até já ter iniciado alguma conversa, ter feito alguma promessa de compra e venda, algum vínculo com alguém que está querendo vender algum imóvel. Aí ela vai lá, ela precisa de dinheiro, ela não tem, e ela pode emitir as novas cotas para captar esse dinheiro a mercado e aí fazer os investimentos. Para isso, ela precisa definir primeiramente quanto é que ela quer, o valor da captação. Junto com isso, ela determina o valor da cota, né? Geralmente fica em torno ali do valor patrimonial da cota hoje, mas isso varia, na verdade, não é uma regra. E aí ela leva isso para uma assembleia, a assembleia dos cotistas aprova ou não, e aí ela protocola isso na CVM, a CVM autorizando, ela vai lá e começa a fazer essa emissão de cotas. Quando ela decide qual é o valor que ela quer captar, fica decidido presta atenção, fica decidido o fator de proporção. Por exemplo, se o fundo imobiliário ele tem lá no seu valor patrimonial dele, o valor dele é de 100 milhões de reais e ele vem a mercado captar 60 milhões de reais, isso significa que ele vai crescer em 60%. Então, como eu sou cotista, eu tenho preferência nessa subscrição para que eu não seja diluído no meu percentual sobre o valor do fundo. E aí eu vou ter direitos de preferências que eu vou falar mais na frente. Então, se o fundo vai crescer os 60%, o fator de proporção é 60%. Guarda esse valor aí, já já eu chego nele. E aí quando o fundo está lá naquele processo, né, de fazer, ele define a data base. A data base já é uma data extremamente importante, porque se você tiver as cotas do fundo naquele dia, se você dormiu com essas cotas naquele dia, você vai ter direito à preferência dessa subscrição. Então se a data base é no dia 10 e eu no dia 9 vendi todas as minhas cotas, eu não vou ter mais direito. Eu posso ter passado 15 anos com as cotas desse fundo, eu não vou ter mais direito a participar dessa subscrição. Às vezes o fundo anuncia a data base mais na frente, e aí dá tempo de você, se quiser, comprar mais cotas para pegar uma participação maior, ou então vender, se você quiser. Às vezes é muito em cima, isso não dá tempo. Mas aí, como o cotista ele tem direito à preferência nessa emissão de cotas, quantos direitos ele vai ter, né? Isso vem lá do fator de proporção. Então, se eu tenho 10 cotas e o fator de proporção da emissão do fundo foi 60%, quantas cotas eu vou ter direito a subscrever? Eu vou ter direito a subscrever 60% das cotas que eu possuo. Então, se eu tenho 10, eu vou receber 6 direitos. E o que danado é direito? Como é que eu recebo esses direitos? A depender da tua corretora, os direitos eles vão lá para o teu home broker. Então, se o fundo é XPTO 11, pode, nem sempre é uma regra, mas o direito pode vir como XPTO 12. E aí é assim que você diferencia. Então vai ter lá XPTO 11, quantidade 10, XPTO 12, quantidade 6. Se o fator de proporção dessa emissão fosse, por exemplo, 57%, é uma coisa que pode acontecer, um número quebrado, geralmente é quebrado, 57,23%, eu não ia poder receber 5,7 direitos, né? Então eu receberia somente 5 direitos. Eu poderia aumentar a minha posição para ganhar o 6º direito, né, para ganhar mais uma cota, mas não dá para ser quebrado, não dá para ser um valor quebrado. Aí o fundo, nesse processo, ele anuncia também, ele vai anunciar datas, um monte de data lá, um cronograma. Primeira data base, né, a data importante que eu já falei, ele vai anunciar lá a data, o período, né, geralmente é de tanto a tanto,
que você vai poder exercer os direitos da sua preferência a essa subscrição. Ele pode ou não dar um período para esses direitos, esse ticket lá que eu falei, XPTO 12, ser negociado. Então eu posso comprar somente o direito, se eu quiser comprar mais, ou eu posso, se eu não quiser participar da subscrição, eu posso vender os meus direitos na bolsa de valores lá mesmo. Eu vou no meu home broker, coloco o código do fundo, 12, pode ser 13, isso não é uma regra, geralmente é 12, e eu posso vender pelo valor. Geralmente vai ser um valor pequenininho. No caso do MXRF, é um fundo que muita gente conhece, o direito varia lá 15 centavos, termina sendo negociado a 9 centavos. É uma besteirinha pequena, mas se você tiver muito e não quiser participar, se você não participar, você vai perder, então é melhor ganhar 2, 3 reais lá, o valor que seja, né? Então vende e aí tá tudo certo. É importante já dizer agora, e aí presta atenção, que possuir esses direitos no meu home broker não significa que eu estou participando da subscrição. Então se eu tenho lá na minha carteira XPTO 12, quando acabar o período não vai estar subscrito não. Aquilo ali some. Então eu preciso entrar, não sei qual é a tua corretora, mas você precisa ou entrar em contato com ela, ou no caso do Banco Inter, que é a única corretora que eu fiz subscrição, eu vou lá em ofertas de ações, oferta pública na verdade, e vai ter lá a subscrição. Eu digo que leio o prospecto e faço as minhas reservas no dia da liquidação, no dia que eu preciso estar com o dinheiro na conta, dia de liquidação significa isso. A corretora pega o meu dinheiro lá e pronto, está feita a subscrição, mas eu preciso ir lá ativamente fazer a reserva. Em outras corretoras, talvez você precise mandar um e-mail, talvez você receba um e-mail, eu sinceramente não sei como funciona. E aí durante o período de direito de preferência, os investidores vão lá, fazem as suas reservas ou não, enfim. E aí nesse período o fundo vai arrecadar um valor X com essa subscrição. Se ele arrecadar todo o valor que ele se dispôs a buscar a mercado, beleza, encerrou a subscrição. Se não, por exemplo, o nosso fundo vinha buscando 60 milhões a mercado. Ele só conseguiu 30 durante o período de subscrição das preferências. Então sobrou lá 30 milhões e aí a gente vai para o período para exercer os direitos às sobras. Então o cotista ele tem o direito à preferência nas emissões e ele também tem o direito nas sobras. Só que nas sobras, se a oferta for restrita ou não, outras pessoas também podem investir. O direito à sobra ele não é negociado, mas aí você pode ir lá comprar, reservar mais cotas na sobra. Só que durante o período das sobras, eu não consigo exatamente aquilo que eu quero, porque existe a questão do rateio. Se a quantidade de investidores que estiver querendo exercer o direito nas sobras for muito maior do que o valor lá disponível, vai existir o rateio. E aí um inscrito perguntou lá no Instagram o que era rateio. Eu fiz, rateio é uma coisa de comunista. Por exemplo, eu tenho 20 pessoas que querem comer 5 pães cada uma. Então eu precisaria de 100 pães. Só que eu só tenho 20 pães. Então cada um vai levar um pão. Acabou aí, o rateio é linear, cada um vai levar somente o que tem lá, o que dá para levar, de forma linear e igualitária. Aí ele me respondeu, não entendi não. Eu falei, por quê? Tá tão simples. Ele falou, não, mas comunista não tem comida. Aí eu falei, tá bom então. Bom, mas vamos voltar. Deu para entender rateio, deu para entender que nas sobras tem o rateio. E de novo, vou repetir, extremamente importante, possuir o ticket do direito lá, XPTO 12, não quer dizer que você vai participar da subscrição. Eu já ouvi relatos de gente comprando o direito, porque é bem baratinho lá, dependendo do valor do fundo, pode chegar a 3 reais, comprando lá, vai botando dinheiro lá, 20 mil reais de direito, achando que aquilo ali ia ser a subscrição. E cara, não faz muito sentido eu comprar uma coisa por 3 reais e quando acabar um período ela vale 120. Não tem lógica nenhuma isso. Quem faz isso faz por desconhecimento, mas faz também pela ganância. Então, se você não sabia que era assim, você só precisa entender uma coisa nesse vídeo, que é isso. Possuir o ticker lá 12, MXRF 12, HGLG 12, o que quer que seja 12, não quer dizer que você vai fazer a sua subscrição. Não compre direitos achando que está subscrevendo. Para subscrever, você precisa tomar uma atitude ativa de buscar a sua corretora, entrar lá no portal e fazer a subscrição, fazer a reserva dessa subscrição, beleza? Aí tanto no período de preferências, como eu falei, como no período de sobras, a gente tem a data de liquidação, que como eu falei também já, é a data que você precisa ter o dinheiro na corretora para ser retirado. Senão você perde a subscrição. Se reservar e não tiver com dinheiro, vai perder. Para você exercer o seu direito de preferência, geralmente, nem sempre o ticker é alguma coisa 12, nas sobras, aí ele pode ser alguma coisa 13, pode ser alguma coisa 14, pode ser alguma coisa 15, isso não é uma regra, não existe uma regra. Então, sempre que estiver participando de uma subscrição, procura lá o prospecto direitinho, olha lá nos informes, nos comunicados a mercado da gestora, para entender o que é o que
e não está se confundindo depois. Quando você subscreve, você vai receber um recibo que também vai ser o ticket alguma coisa, pode ser ticket 13, ticket 12, ticket 15, e aí de novo, olha lá direitinho para você entender o que é que você tem e o que é que você não tem. Ah, Luiz, mas e aí? Aí eu botei lá o dinheiro na subscrição, a corretora levou meu dinheiro, a gestora já está com meu dinheiro. Quando é que eu recebo? Quando é que isso aí se transforma em cotas? Eu já vou receber o provento no mês que vem disso aí? Como é que funciona? Não é bem assim, mas funciona assim. Enquanto a gestora está integralizando essas cotas, enquanto ela está pegando direitos, enquanto ela está pegando sobras, enquanto ela está pegando valor adicional, enquanto ela está pegando oferta pública, esse dinheiro eles investem lá em renda fixa de liquidez e vai ficar rendendo lá o CDI. Então, durante esse período, até as cotas serem integralizadas, a administradora, na verdade, pegar isso e entregar ao cotista em forma de ticker 11, em forma de XPTO 11 ou MXRF 11, HGLG 11. Esse dinheiro vai ficar lá rendendo. Como a preferência ela foi feita num período diferente, as sobras no outro e a oferta pública no outro, se você comprou em cada período desse, o rendimento, porque um rendeu mais tempo do que o outro menos e o outro menos ainda, né? E aí o provento pro rata, que é como se chama, ele vai ser diferente. Da preferência ele vai ser maior, das sobras menor, e aí oferta pública menor também. E aí, lógico, você tem direito a receber isso, quando o fundo for pagar, você vai receber. E aí, quando ele pegar tudo isso, como eu falei, e transformar em ticker 11, aí você recebe isso na sua corretora, isso vai ser somado lá às cotas que você já tinha, e aí, a partir de então, você vai ficar recebendo o dividendo mensalmente, certinho lá do mês. Eu queria falar sobre flipagem e arbitragem nesse vídeo, só que para ele não ficar tão longo, talvez eu faça em outro vídeo. Aí já comenta para mim se você quer que eu faça um vídeo falando sobre isso. Se você não sabe o que é flipagem e arbitragem, são oportunidades de você fazer mais dinheiro. São janelas onde é provável que o preço do fundo imobiliário caia. E aí eu explico isso melhor em outro vídeo, se vocês pedirem aqui, se fizer sentido para vocês entender mais sobre isso. Então comenta lá embaixo que eu quero saber. Se ficou alguma dúvida de fora, pode comentar aqui embaixo, também vou responder. E a gente se vê no próximo vídeo.